Uma questão importante, principalmente no âmbito médico, é a diferença entre o transe mediúnico, que seria uma espécie de transe, digamos assim, fisiológico, natural, e o transe patológico, que geralmente se insinua no contexto de uma morbidade, de uma psicopatologia, de uma doença psiquiátrica. Isso tem relevância porque isso implica, muitas vezes, em diagnósticos, né, médicos e, portanto, em tratamentos médicos. Existem casos de médicos psiquiatras que tentaram abordar, por exemplo, pessoas com manifestações mediúnicas como se fossem casos patológicos. E o inverso também já aconteceu, ou seja, eventualmente o médico se confundir diante de um transe de natureza patológica e encarar isso como sendo algo do âmbito religioso ou cultural. Então essa diferença é importante porque implica, como eu falei, em diagnósticos, né, diagnósticos médicos e em terapêuticas específicas. Não obstante o fato de existirem muitos pontos, muitos elementos em comum, né, o transe, a apresentação do transe, tanto na mediunidade quanto no transe patológico, você vai ter uma situação em que o indivíduo ele perde a consciência. Ocorre que no transe mediúnico, a perda de consciência geralmente se insinua num contexto cultural, religioso muito bem demarcado. Então, geralmente, o médium ele entra em transe no centro espírita ou numa palestra, né, espírita, enquanto que na mediunidade, na pseudomediunidade, o transe patológico, o paciente ele entra em transe em situações absolutamente inadequadas ou não convencionais. Por exemplo, no meio do trânsito, ou numa reunião familiar, ou numa situação de trabalho, do emprego. Então, essa é uma diferença ecológica importante entre os dois tipos de transe. Uma outra questão é que a maior parte dos médiuns que foram abordados nas nossas pesquisas não apresenta qualquer tipo de psicopatologia nas entrevistas psiquiátricas a que eles foram submetidos, né? Nós temos, por exemplo, uma casuística de 10 médiuns, desses 10, apenas 2 apresentavam sintomas depressivos leves. Já no grupo de pacientes que apresentam transe patológico, nós encontramos uma gama ampla de situações psicopatológicas que podem ensejar o transe patológico, como, por exemplo, o transtorno de transe e possessão, ou o transtorno de personalidades múltiplas, ambos diagnósticos do grande capítulo dos transtornos dissociativos. E também algumas outras situações, como, por exemplo, pacientes bipolares, né? A nossa casuística, nós encontramos 90% de pacientes bipolares que em algum momento apresentavam manifestações mediúnicas, incluindo transe mediúnico. Então, a associação psicopatológica no transe patológico, né, como o nome indica, é muito forte, enquanto que entre o grupo de médiuns com transe mediúnico, né, fisiológico, essa associação não se verifica. Um outro dado importante é que no grupo de médiuns, no grupo de transe patológico, existe um antecedente psiquiátrico muito importante, que é a história de abuso sexual na infância. Dado esse que nós não observamos no grupo de mediunidade, né, num grupo de transe fisiológico, de médiuns verdadeiros. Um outro aspecto importante a ser comentado é que a mediunidade no transe patológico, geralmente ela acarreta alguma forma de disfuncionalidade. Então, um indivíduo que deixa de trabalhar, um indivíduo que tem a sua funcionalidade familiar comprometida, enquanto que a funcionalidade entre os médiuns verdadeiros, no transe mediúnico fisiológico,
ela geralmente representa o contrário, uma melhor adaptação do indivíduo no seu contexto cultural, social, né, religioso. Um outro dado muito importante é que a média de idade em que se inicia a mediunidade no grupo de transe fisiológico é muito mais alta do que a média de idade dos pacientes que apresentam transe patológico. Qual seja, geralmente adolescência ou adultos jovens. Então, os pacientes que manifestam transe patológico geralmente são pessoas que começam a manifestar o seu transe patológico nessa faixa de idade, na adolescência e a adultez jovem. Enquanto que o grupo de médiuns inicia a mediunidade geralmente na meia-idade. Então é um outro dado bastante interessante de diferenciação entre o transe mediúnico, propriamente dito, o transe fisiológico, nós chamamos aqui de fisiológico, porque ele não está associado a nenhuma psicopatologia específica, e o transe patológico associado a transtornos psiquiátricos variados.